início aqui ao nosso encontro. Tudo bem? Beleza. Beleza. Isso aí. Muito bem. Boa noite, então, novamente a todos. Eu vou me permitir compartilhar minha tela e, assim que vocês estiverem visualizando, só me informem para que eu possa, então, iniciar a nossa apresentação. Tá dando para ver. Obrigado, Lívia. Olha só, nós, então, começamos a nossa disciplina, né? E vocês têm aí um capítulo de livro, né? Integração de renováveis e redes elétricas inteligentes. Nosso primeiro capítulo, nós falamos sobre a necessidade de modernização da rede elétrica. Vocês têm uma série de vídeos, muito material para ver, responderam 2 questionários. Falamos sobre tecnologias de informação e telecomunicações, a importância do 5G, né, que tende a aumentar aí a facilidade, as possibilidades de comunicação aplicadas aí no controle distribuído dessa geração renovável, aquele conceito dos 3Ds, né, que é digitalização, descarbonização e descentralização. Isso já está acontecendo no sistema elétrico. E há questões que envolvem o 6G já. Então, eu coloquei materiais para vocês aqui lerem e estarem atualizados sobre isso. Eu também tenho tido a iniciativa de todo seminário, webinar que acontece, eu procuro compartilhar com vocês. É claro, isso eu entendo que vocês têm uma carga de disciplinas bastante pesada, nem sempre é possível participar online. Mas a maioria desses webinars, eles ficam gravados no YouTube. Por exemplo, nós tivemos um webinar da ANEEL, que aconteceu ontem, o dia inteiro, em São Paulo, e foi transmitido, falando sobre consumidor do futuro. Na verdade, o consumidor passa a ser um cliente com perspectivas de ser prosumidor, de ser também um produtor de energia, de participar no mercado de energia elétrica de uma forma bem mais ativa do que nós temos hoje, um consumidor, né, mais passivo, mais recebedor da energia e que tem poucas informações. Com a ideia de smart meters, esses consumidores, esses clientes vão ter informações, né, para tomada de decisão ativa também. E hoje nós vamos falar sobre eletrônica de potência, né? Aí eu coloquei aqui uma série de materiais que fala, por exemplo, sobre energia solar. Então, tem materiais aqui, uma série de e-books, né, que são livros eletrônicos que vocês podem baixar aqui do site da Greener. E eu coloquei um site aqui de um consórcio de várias universidades americanas para Sustainable Power. Quer dizer, essa terminologia surgiu da necessidade de inovar os currículos de formação dos engenheiros, incluindo uma diversidade de conhecimentos para que essa revolução que está acontecendo no sistema elétrico possa ser compreendida. Então, envolve eletrônica de potência, máquinas elétricas, acionadores, sistemas elétricos de potência, estudos de mercado, são energias renováveis, né? Tudo isso vai ser discutido aqui e eu vou indicar para vocês esse link, né, como um que vocês devem buscar conhecer, né? Então, no tema que trata da eletrônica de potência, deixa eu abrir aqui, a gente começa a fazer uma leitura rápida sobre ele, né? Talvez vocês não tiveram tempo de dar uma lida nesse artigo ainda, nesse capítulo, mas esse capítulo aqui trata justamente da eletrônica de potência utilizada na geração renovável e distribuída ou em sistemas de armazenamento de energia, né? E que certamente vai fazer parte dessa revolução que está acontecendo nos sistemas elétricos. A gente já vê, por exemplo, o crescimento aí gigantesco da energia solar. Nós já temos praticamente, ou vamos ter, né, até o final de 2023, aí, mais do que uma usina de Itaipu. Itaipu tem 14 gigawatts de potência instalada. Nós vamos ter mais do que isso em fontes distribuídas solares no país, né?
Então, em energia eólica, acredito que nós já temos mais do que uma Itaipu. Acredito que nós temos 20 gigawatts de potência instalada em geradores eólicos no país. Então, hoje nós temos no Brasil algo em torno de 180 gigawatts, né, instalados em usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, solar e tudo mais. Então, a matriz energética está mudando e vai mudar continuamente. E a eletrônica de potência é fundamental para esses sistemas que possuem geração renovável. Por quê? A maioria desses recursos renováveis são intermitentes, ou seja, são gerações não controláveis. A gente fala assim, fontes não despacháveis. Você não controla quanto de potência você vai entregar. Depende da potência que está entrando. Então, se tem sol, você consegue converter a irradiação solar em tensão contínua e com inversor transferir essa potência, né, para em tensão alternada. Mas se não tem sol, você não consegue controlar. Mesma coisa, se não tem vento, você também não consegue. Então, a variação, a intermitência, hora tem vento, hora não tem vento, hora tem sol, hora não tem sombreamento nos painéis. Então, é por isso que a gente diz que são fontes não despacháveis, diferente de uma hidrelétrica. Por quê? Numa hidrelétrica, você tem um reservatório, a montante. E esse reservatório permite que, se você abrir o sistema de regulação, de adução de água, né, no conduto forçado que entra para a turbina, você transfere mais potência mecânica para a turbina e, por sua vez, através do eixo da turbina que está acoplada no rotor do gerador, você converte energia mecânica em energia elétrica e consegue transmitir mais ou menos energia elétrica de acordo com a necessidade da carga. É assim que funciona. Por isso que a gente diz, consumo hidrelétrico é despachável. Você gera a energia necessária para atender a carga. Mas se tem mais carga, você, né, gera mais. Se tem menos carga, você gera menos. No caso das renováveis, não dá para fazer isso. O que dá para fazer, talvez, é armazenar energia. Quando está gerando muito, quando tem muito sol, mas não tem carga, o que você vai fazer com essa energia que está sendo gerada? Armazena. Ou fornece ela para o sistema, né, que vai alimentar outras cargas. Então, para fazer isso, então, a eletrônica de potência é fundamental. E controlar, por exemplo, tensão, frequência, né, a eletrônica de potência, os sistemas de controle são fundamentais. Então, as fontes renováveis, né, precisam de, o que a gente chama de inversores. Por que inversores? Porque eles conseguem converter uma tensão contínua em uma tensão alternada numa frequência específica. No nosso caso, 60 Hz. Né? A gente tem retificadores. O que são retificadores? São aqueles que convertem uma tensão alternada em uma tensão contínua. Por exemplo, vocês têm uma fonte regulada, que é um retificador mais um regulador de tensão, na fonte do seu notebook. Né? Então, você liga na tomada, se a tensão está 127, está 120, está 119, não importa. Esse sistema vai pegar essa tensão alternada, retificar ela, passar para uma tensão contínua e, através de um outro conversor DC-DC, né, de corrente contínua para corrente contínua, ele regula a tensão para sempre alimentar o seu notebook com uma tensão constante, né, independentemente se houver pequenas variações na tensão de entrada. Então, a eletrônica de potência já está presente nas nossas residências. Inclusive, vocês têm eletrônica de potência nos LEDs, né? Nas lâmpadas que vocês utilizam aí na casa de vocês para economizar energia. Né? Então, tem aí um conversorzinho para alimentar os LEDs com tensão contínua. Tá certo? Então, é necessário, e por isso que é importante entender, né, alguns conceitos ligados à conversão de energia. Então, a eletrônica de potência para sistemas de energia renováveis e alternativos precisa ter alta eficiência. Para não, se tiver um conversor que ele desperdiça muita energia, ele aquece muito nas operações de chaveamento, você tem perdas. Imagina, por exemplo, o sistema que transmite a energia de Itaipu, né, para São Paulo.
Se você gastar a maior parte da energia em aquecimento nas válvulas, nos testores lá, está desperdiçando energia. Então, tem que ter uma alta eficiência. Uma propriedade cada vez mais importante dos conversores é a questão de permitir fluxo bidirecional de energia. Em alguns casos, você tem que fornecer energia para a carga e depois, se a carga tiver abastecida e não precisar mais daquela energia, você tem que ter condições de fornecer essa energia para a rede. Tem que ter alta confiabilidade, que é uma questão importante, né? Capacidade de sincronização. Então, se você vai conectar um conversor numa rede elétrica, como é o caso, por exemplo, dos painéis fotovoltaicos, você tem que produzir uma tensão alternada, senoidal, com amplitude correta e com o defasamento correto para que ele entre em sincronismo com a rede elétrica, né? E consiga injetar essa energia na rede elétrica. Então, essa capacidade de controle, né, inclusive de ajuste do fator de potência. A maioria dos painéis fotovoltaicos vem de fábrica com um fator de potência unitário. Mas os inversores estão cada vez mais inteligentes e eles permitem que seja possível regular potência ativa e potência reativa injetada na rede. Então, se for definido por um critério regulatório que os sistemas fotovoltaicos têm que fornecer energia à rede num fator de potência, por exemplo, 0,95, 0,92, então, isso significa que esse sistema tem que ser capaz de adiantar ou atrasar a corrente que está sendo injetada na rede. E para isso, como é que você faz isso? Com eletrônica de potência, né? Outra competência importante é a questão da filtragem da interferência eletromagnética. Toda vez que você tem chaveamentos, principalmente chaveamentos em alta frequência, surge, né, em cada descontinuidade o que a gente chama de componentes harmônicas. Então, essas descontinuidades no sinal, né, fundamental em 60 Hz, né, podem ser representadas através de uma teoria matemática e uma somatória de componentes harmônicas. Então, primeira harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica, quarta harmônica, são múltiplos da fundamental. Então, de tal forma que a soma dessas harmônicas reproduz o sinal instantâneo com deformações na forma de onda. E se espera que esses conversores não poluam a rede elétrica, né? Sejam conversores cada vez mais eficientes, limpos, nesse sentido de não injetar poluição harmônica na rede elétrica. A questão de ser conversores inteligentes também é importante e que tenham habilidades, inclusive, de monitorar dados de energia. A gente está falando não é de contadores, aqui seria de medidores inteligentes, né? O uso de medidores inteligentes, o uso de funções de telecomunicação. Então, esses inversores têm que permitir um telecontrole, de tal forma que o centro de operação da distribuição possa, em determinados cenários, agir sobre esses inversores para mudar a condição operativa, de injetar mais ou menos potência, ou até bloquear o fornecimento de potência, se houver uma situação de risco à estabilidade do sistema elétrico. Também esses conversores têm que ter tolerância a falhas, né? Para que, se houver variações, né, do sistema elétrico, que sempre ocorrem aberturas, fechamentos, transitórios, sobretensões, eles também não se queimem facilmente. Então, eles são projetados e construídos para ser robustos. E outras funções que, né, permite aí uma interface amigável e com facilidade de comunicação. Então, esses são alguns dos critérios, né, que a maioria dos fabricantes tem que buscar atender. Tem normas para isso, como tudo na engenharia, tem normas para produzir. Aqui no Brasil, nós temos a WEG produzindo conversores, principalmente para acionamento de motores. Eu acredito que eles estão entrando também nessa área de conversores para sistemas fotovoltaicos, né? Mas boa parte dos outros fornecedores de conversores são a China. Tem o Fronius, né, que é um conversor, se eu não me engano, holandês. Por exemplo, no Okemap, os inversores que tem lá são da Fronius, né? No nosso laboratório de Smart Grids lá,
conversor que tem lá é um conversor chinês, né? Cada vez mais a Huawei, né, tem entrado nesse mercado, né, fornecendo aí conversores. Até aqui tudo bem? Deixa eu parar aqui para ver se vocês estão comigo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Estou falando demais. Alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, Felipe? Maravilha. Vamos lá, então. Olha só. Voltando aqui a questão de eletrônica de potência. Eu falei para vocês do primeiro, vamos dizer, chave de potência de estado sólido. É um retificador controlado de silício. O SCR, chama Silicon Controlled Rectifier. Surgiu em 1957. Depois, surgiu um outro tipo de conversor que você conseguia ligar e desligar. Porque o SCR, uma vez ligado, né, fechada a chave, ela só vai parar de conduzir quando a corrente passar por zero. Né? Agora, o GTO, né, que é um utilizador, chama Gate Turn On ou Turn Off Transistor. Esse daqui seria uma chave que você consegue abrir e fechar na hora que você quer. O SR não. Uma vez ligado, ele só vai, a corrente tem que passar por zero para ele parar de conduzir. Agora, no GTO não. Você liga e desliga. Você consegue fazer esse controle dele. Gate turn off. Isso surgiu na década de 60. Né? Depois surgiu o MOSFET, que é o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Como você tem a tradução aqui, o semicondutor de metal óxido, o transistor de efeito de campo. Isso aqui foi na década de 80, praticamente. Né? Depois surgiu o IGBT. Né? Houve uma evolução, então, nesses dispositivos eletrônicos. Quem estuda eletrônica de potência, primeiro estuda esses componentes da eletrônica, para depois estudar quais são os tipos de conversores, né? Quais são as suas propriedades, os tipos de sinais que você consegue trabalhar, as lógicas de controle e tudo mais. Então, o IGBT, que é Insulated Gate Bipolar Transistor, ele é, como o próprio nome diz, um transistor bipolar com porta isolada. Significa assim, você consegue ligar, né, abrir e fechar essa chave, né, botando um pulso ou tirando o pulso do gate dele. Então, esse foi uma revolução e continua sendo utilizado muito hoje em dia, tanto para baixa como altas potências e também baixas e altas frequências. Continuou-se o desenvolvimento e o que se tem hoje em dia são associações e conversores multiníveis, né? Que você consegue, por múltiplos estágios e superpondo tensões, de tal forma a ter maior facilidade para compor um sinal alternado na frequência que você deseja. Então, quase sempre a gente passa de contínua para alternada, né? E tentando reduzir perdas, reduzir transitórios de chaveamento, reduzir tempo de comutação. Então, todas as propriedades ligadas à eficiência desses dispositivos. Depende da eletrônica de potência, quer dizer, dos próprios componentes, mas também da lógica, da associação, né, de como eles são interligados para produzir o efeito que se precisa. Em resumo, eletrônica de potência nada mais é do que a combinação de transitórios e circuitos elétricos. Então, toda vez que você chaveia, você vai ter transitórios. Agora, na eletrônica de potência, você tem um monte de transitórios com controle. É isso, não passa disso. Claro que estou super simplificando isso, tem toda uma área de estudo, né, para diversos tipos de conversores. Mas para nós é suficiente a gente ter essa visão. Então, vocês têm aqui uma estrutura geral, né, dos tipos de sistemas de eletrônica de potência. Né? Então, uma visão bem ampla mesmo. Existem, basicamente, conversor fonte de tensão, vem do inglês Voltage Source Converter, né? Ou conversor fonte de corrente, que é o Current Source Converter. Tá? Qual a diferença entre eles? Olha, aí tem a ver com se você está
como esse conversor é visto, né, pela carga. Se ele é visto como uma fonte de tensão, se ele é visto como uma fonte de corrente. Por quê? Se é fonte de tensão, é o link capacitivo que você tem, né? Se ele é visto como uma fonte de corrente, você tem, na verdade, um link indutivo, né? Então, isso tem a ver com a forma de armazenamento de energia no link DC. Se for um capacitor, é um conversor fonte de tensão. Se for um indutor, é um conversor fonte de corrente. Tá certo? E aí, então, tem aqui conversores fonte de tensão, conversores fonte de corrente. Quanto à técnica de comutação, existe comutação natural, né, que ocorre quando existem as condições de polarização, de disparo do gate, né? E existe a comutação forçada. Por exemplo, comutação natural, um diodo, por exemplo. Um diodo ele só conduz quando o anodo tiver um potencial maior que o catode e maior que a tensão da barreira de potencial. Então, a tensão maior que 0,7 entre anodo e catode vai fazer o diodo conduzir no sentido do anodo para catode. Agora, quando ela é forçada, quando você tem que, além de ter a polarização, tem que ter um disparo, né? Um gate, por exemplo, GTO, por exemplo, SCR, o GVT, então você força essa comutação, ele entrar em condução e ele sair de condução. Aí você tem, aqui não é switching, não, é switching tecnologia de chaveamento. Tem aqui uma tecnologia síncrona e tem o que é a mais utilizada, que é a PWM. PWM vem da palavra Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso, certo? Aí tem a questão da abordagem de transição, que é o Hard Transition e o Soft Transition. Por exemplo, em partida suave de motores, vocês já viram falar de soft switching. Então, você vai devagarzinho, né, gradualmente, né, facilitando que o motor parta bem suavemente. Agora, nesse caso, a transição está ligada entre a mudança de comutação de um elemento da eletrônica de potência para outro. E quando um está fechando, o outro está abrindo. E a corrente que estava passando por aquele que está abrindo tem que passar a circular pelo componente eletrônico que está conduzindo. Então, isso é uma transição que a gente chama aí de comutação. Se é uma transição soft, né, você tem menos perdas e tal. Se é uma transição hard, aí tem aí um componente maior de perdas, tem aí uma exigência maior do sistema. Agora, para fazer essa transição soft, tem, claro, exigências de garantir, né, que esses elementos, né, suportem as sobretensões, sobrecorrentes que vão surgir ali. Então, precisa de elementos de circuitos ressonantes para garantir isso. E a topologia? Tem de 2 níveis, né, e tem de multiníveis, né? Essa questão de níveis tem a ver com quantos elementos você associa em série, né, nesse processo de conversão, para ir somando as tensões, né, e compor a tensão final que você quer e na sequência de chaveamentos que você faz, né? E aí tem os elementos, o tipo dos elementos. Então, tem o SCR, que é o Silicon Controlled Rectifier, o retificador controlado de silício. Tem o GTO, o Gate Turn-On Thyristor, né? E o IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor. Então, aqui são transistores, né? E aqui são, aqui são tiristores, aqui são transistores. A diferença é bastante significativa. As facilidades de computação são bem maiores. Tá certo? Então, cada uma dessas características de conversores é estudada na eletrônica de potência. E tem vantagens e desvantagens em cada uma delas. Tá? Aí eu sugiro que vocês façam uma leitura detalhada desse livro para vocês conhecerem e busquem outras fontes também, né? Como eu já sugeri a vocês ali, o material aí do Ned Moore, por exemplo. Tá bom? Então,
Quanto aos componentes, tem várias informações aqui, eu não vou ficar discutindo sobre eles, mas quero falar direto dos tipos de conversores. O que é um conversor DC-DC? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ouvir vocês. Vamos lá, quem sabe responder para mim? Pode escrever no chat aí. O que é um conversor DC-DC? O que ele faz? Ele converte de uma tensão para outra. Chopper de up ou down. Muito bem. Está quase correto. Falta dizer que tipo de tensão que é. DC para DC. Tá certo? Não? Isso. Uhum. Então, é a conversão de tensão contínua para tensão contínua. Por exemplo, eu tanto posso... Vamos supor que eu tenho uma tensão, né, do meu painel fotovoltaico variável. Chega, às vezes, 280 volts, 250 volts, 320 volts. Aí eu quero elevar essa tensão para 500 volts e garantir uma tensão no link DC do meu conversor fotovoltaico para que fique sempre 500 volts. E depois eu vou converter ele de DC 500 volts para AC 220 volts, alternado, tá certo? Então, de DC para DC, eu tenho que elevar a tensão. Eu tenho que sair de 280, 300 volts, corrente contínua, para 500 volts, corrente contínua. Só que tem variação na tensão de entrada, porque depende da irradiação do Sol. Só que eu quero ter 500 constante aqui. Então, eu tenho DC variável aqui e eu quero ter DC constante desse lado aqui. Então, está correto, Vinícius. Só faltou dizer que era de corrente contínua para corrente contínua. Então, é isso mesmo. Se a gente vê aqui o conversor DC-DC, ele altera o nível de tensão DC para um outro nível de tensão DC. Né? Isso é utilizado, por exemplo, nos painéis fotovoltaicos. Você tem um estágio inicial de pegar aquela tensão, elevar para um determinado nível, que você consiga manter ele constante, e depois essa tensão constante é transformada em AC. Então, você tem um DC-DC e depois um DC-AC. Aí já farei o próximo, né? O que é o próximo tipo de conversor? Ele converte de corrente contínua para corrente alternada. Ele é também chamado de inversor. Então, quando você ouvir a palavra inversor, ele é um circuito eletrônico de potência que pega uma fonte DC e transforma numa fonte AC. Por exemplo, para controlar motores, né? Ou para fornecer energia para uma lâmpada, para fornecer energia, né, numa residência. Por exemplo, o painel fotovoltaico, ele tem o inversor. E ele tem, na verdade, o conversor do painel fotovoltaico, ele é DC-DC e DC-AC. Né? Agora, nós temos AC-DC. Vamos ver quem me dá um exemplo de um conversor AC-DC, também conhecido como retificador, onde a tensão CA é retificada numa tensão DC unidirecional para alimentar a carga. Deixa eu ver aqui, quem que vai me dar um exemplo? Eu falei hoje aqui no início da aula, vocês estão usando ele. Thaís. Notebook, Carregado no notebook? Exatamente. Essa fonte essa caixinha pretinha aí que você liga na tomada, você entra nele alternado, tensão alternada. E nesse pininho que você conecta no seu notebook, você pegar um voltímetro, com muito cuidado, para medir a tensão que tem ali, você vai ver que é uma tensão contínua, né? Possivelmente deve ser 19 volts, 22 volts, depende do tipo do notebook. Você tem que virar atrás do seu notebook quando não estiver funcionando, claro. Você vai ver a especificação aí da bateria, então, para ele manter a carga da bateria. Tá certo? Então, esse é um conversor AC-DC. Agora você fala assim, essa é difícil, hein? Essa aqui. O que é um conversor AC-AC? Isso é difícil. Vamos ver aqui, se alguém se arriscaria. O que faz um conversor AC-AC? Alguém tem alguma ideia?
Alguém já viu o tipo de conversor? AC, AC? Se não viu, para que vocês acham que poderia ser usado? Falaram aí no chat, professor. Diga aí, Lucas, eu não ouvi direito. O pessoal mandou aí no chat. Ah, no chat? Peraí, deixa eu abrir o chat então aqui. Onde é que está? Chat. Transformador? Fontes, transformador? Não. Softstar. Olha aí. Quem que falou? Vinícius. O Vinícius, olha só que interessante. Qual que é a frequência na rede? 60 Hz. Suponha que eu tenho um motor trifásico. Eu vou ligar esse motor. Se eu já ligar em partida direta, vai dar um tranco no motor, né? Corrente de pico dele vai 8, 10 vezes a corrente nominal dele. Então, vai exigir muito, né, na partida, para ele sair de 0 RPM e chegar próximo de 1780 RPM. Claro, ele não vai chegar em 1800 RPM, porque não é um motor simples, é um motor de indução. Mas você fala, não, mas isso aqui vai ligar através de um redutor, uma correia transportadora de minério. Então, eu quero controlar a velocidade da correia, porque não dá para ligar e já sair a correia, né? Eu tenho que ir devagarzinho, aumentando a velocidade à medida que eu preciso, mais ou menos material, né? Uma coisa assim. Então, eu preciso ter um equipamento que pega a tensão alternada e transforma ele em alternada, mas numa frequência variável. Então, em vez de já chegar em 60 Hz em cima do motor, eu posso ir variando a frequência, devagarzinho, aumentando a frequência. Então, eu vou partindo o motor devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Eu consigo ter controle de torque, potência, velocidade do motor. Então, essa poderia ser uma possível aplicação, né? Além de outras, né, que já existem aí. Então, são diversos tipos de controladores, né? Com frequência fixa, tensão variável, frequência variável, tensão variável. Então, essas siglas aqui, claro, vem do inglês, né? Variable voltage and variable frequency. Ou então, variable voltage and fixed frequency. E assim sucessivamente. Depende do que você quer na sua aplicação. Então, você tem vários tipos de conversores. A regrinha é só entender. Se for o lado AC, você está transformando corrente contínua em corrente alternada. Se for o contrário, né, se for AC para DC, ele é um conversor que é um retificador. Se for de DC para C, ele é um inversor, né? Se for de AC para C, o pessoal costuma chamar isso aqui de um outro nome, ciclo conversor. Essa terminologia também existe na eletrônica de potência, embora pouco conhecida. Tá certo? Existem também, né, técnicas de controle, como essa aqui, ó, PWM, que é uma técnica de modulação por largura de pulso. O que significa isso? Veja, imagina que você tem uma pilha. Agora deixa eu ver, vou abusar da imaginação de vocês. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar aqui. Então, primeiro eu preciso que vocês me respondam. Vocês estão aqui? Todo mundo está ligado comigo ou está assistindo aí? Né, Estamos ligados. Vamos lá, responde aí no chat. Quem está aí comigo? Diga sim, ok. Vamos lá, quero ver o pessoal digitando aí. O Lucas está aí, o Fábio está aí. Quem mais está aí? A Lívia está, o Thales, Thaís, Gabriele também está digitando, Rodrigo. Maravilha. Então, olha só. Você sabe aquela pilha de 1,5 volt que você tem aí na sua casa? Imagina que você pega essa pilha, né? E aí você tem aqui o terminal, da onde sai o fio, você vai ligar uma carga aqui. Então, se o polo positivo da pilha está aqui em cima e o negativo está aqui embaixo, se você encostar a pilha aqui, vai fornecer o quê? Mais 1,5 volt. Tá certo? Então, eu encostei mais 1,5 volt e deixo uma janelinha de tempo. Mais 1,5 volt. Então, eu vou sair de 0
mais 1,5 volt. Agora, se eu pegar essa pilha e virar e encostar de novo, vou ter o quê? Menos 1,5 volt. Então, eu posso aplicar aqui mais 1,5 volt, então vou mais 1,5 volt de tensão. Se eu inverter a pilha, eu venho para menos 1,5 volt, tá certo? A duração que eu fico com a pilha ligada aqui significa o quê? É o pulso, eu produzo um pulso. E uma terceira condição seria que eu tivesse fechando um curto aqui nessa entrada, que aí seria zero. Então, eu posso sair de 0 volts, mais 1,5 volt, 0 volts, menos 1,5 volt, certo? E posso ajustar a duração de quanto tempo essa tensão constante fica aqui. Fazendo variações da duração, da largura desse pulso que eu estou produzindo aqui, eu consigo produzir, sair de um sinal que é constante, mas eu vou abrindo, fechando, durações variáveis, vou produzindo uma série de pulsos com larguras mais